Ok, vamos começar então com a nossa aula. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Cristologia. Vamos dar sequência o que nós estamos a falar desde as últimas 3 aulas passadas. Nós hoje vamos fechar essa disciplina de Cristologia. Vamos falar da Cristologia segundo a tradição. No segundo tópico, vamos falar sobre a origem de Cristo, tanto no ponto de vista da Bíblia, como também na tradição. Vamos aqui pegar os credos mais antigos do cristianismo. Vamos ver o que é que eles têm a nos dizer sobre a origem de Jesus. No terceiro tópico, vamos então falar sobre os ofícios de Cristo e vamos fechar o quarto tópico, fazendo então considerações finais a respeito da nossa disciplina de Cristologia. Portanto, está assim apresentado aquilo que vai ser que vão ser os tópicos da nossa aula. Bom, para começar, quando falamos de Cristologia, segundo a tradição, estamos a falar do entendimento sobre quem Jesus Cristo conforme é definido pela tradição cristã, ou seja, do jeito que é professado oficialmente na religião cristã, o que nós encontramos então nos documentos oficiais do cristianismo. Ok? É isso que nós chamamos então de Cristologia na luz da tradição. Pronto, nós temos os principais documentos dogmáticos que definem a crença sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos primeiramente o credo de Niceia, mas propriamente o credo niceno-constantinopolitano, que é o credo de 371, se não estou errado, era cristã. Mas o primeiro credo é mesmo o credo de Niceia, né, que depois foi retificado no credo de niceno-constantinopolitano. O segundo documento é os credos de Éfeso, que é um credo não ecumênico, que depois foi ratificado no credo de Calcedônia. Calcedônia, que é um documento que foi produzido no ano 451 da era cristã, no concílio de Calcedônia. E, finalmente, temos então o famoso credo de Atanásio. Okay? Esses são os principais documentos da tradição cristã que descrevem ou apresentam, né, como é que eu diria, definem como é que a pessoa de Cristo deve ser crido na religião cristã. Então, com base nesses documentos que acabei de adiantar, nós então temos aqui, com base no credo de Niceia, naquela altura, no credo de Niceia, de facto o credo de Niceia é produto do concílio de Niceia. O que aconteceu? Antes do concílio de Niceia, entre os cristãos, havia divergência quanto à origem de Jesus. Ou, pelo menos, como é que Jesus foi trazido a existir.
Pronto, todos os cristãos eram unânimes de que o Pai, né, comunicou a existência a Jesus. Ou seja, foi o Pai que trouxe o Filho à existência. Isso era um ponto consensual entre todos os cristãos, né? Século III até no princípio do século IV. Só que havia a discussão era como é que o Pai fez o Filho existir. Alguns defendiam que o Pai criou o Filho, né, como sua obra mais antiga, ou seja, antes mesmo de Deus criar qualquer outra obra, primeiramente ele criou o Filho como sua primeira criatura, né? Os que defendiam este entendimento eram representados pelo bispo Áureo. Havia um outro grupo que era representado por Atanásio, né? Pronto, o principal teólogo era Atanásio, mas que eram representados pelo bispo Alexandre, eh, que defendiam que o pai não criou o filho, mas sim o pai gerou o filho. Então, essa era a discussão. O pai gerou o filho ou o pai criou o filho? Pronto. Os que seguiam o bispo Áureo defendiam que o pai criou o filho. Os que seguiam Atanásio defendiam que o pai gerou o filho. É, qual era a diferença na concepção, né? Na concepção. É, segundo a concepção que foi criada na altura, a ideia de criar, criar é, tinha a conotação de a fonte, nesse caso, né? A fonte, que é o pai, nesse caso, trazer à existência, né, um outro ser de espécie diferente do pai. Então, os que defendiam que Jesus foi criado pelo pai, por implicação também, queriam dizer que Jesus não é Deus conforme o pai é. Não é Deus conforme o pai é, porque ele é criatura de Deus. Agora, os que defendiam que o pai gerou o filho, a lógica é gerar, é comunicar a existência, nesse caso, a fonte comunica a existência, né, a um segundo ser, mas esse ser que foi gerado, ele tem a mesma essência ou a mesma espécie da fonte. A lógica é, nós seres humanos também geramos, nossos filhos que são gerados de nós também são seres humanos. Ou seja, na geração há a transmissão da espécie ou da espécie, sim, ou da natureza. Então, quando os que defendiam que o pai gerou o filho, estavam também a defender que o filho automaticamente é divino, assim como o pai que lhe gerou é divino. Então, esta foi a discussão, né, no Concílio de Nicéia, e a posição que ganhou a disputa é a posição que dizia que Cristo deve ser crido como gerado do Pai. Okay? Por isso é que se os irmãos lerem o credo de Nicéia vão encontrar esta cláusula aí, né, gerado e não criado. Já se os irmãos, por exemplo, lerem o credo apostólico, né, lá não tem nada disso. Só diz que Jesus é filho único de Deus, mas não, diz, não explica se ele é filho único como, se foi gerado ou foi criado, né? Então, no credo de Nicéia foi adicionado essa cláusula que o filho é gerado pelo Pai desde os tempos da eternidade, ok? Então, ficou assim estabelecido a partir do Concílio de Nicéia que Cristo deve ser crido como gerado. Por isso é que os irmãos prestaram atenção, né? Os testemunhos de Jeová que ensinam que Cristo é a primeira criatura de Deus, né? Eles são vistos como hereges. Por quê? Porque, né, esta é uma posição
que é contrário à posição oficial, né, que foi adotada, que é essa que diz que Cristo não foi gerado, mas sim que Cristo foi, desculpa, que Cristo não foi criado por Deus, mas sim que Cristo foi gerado. Quer dizer que os testemunhos de Jeová, eles seguem o mesmo ponto de vista que Áureo e seus seguidores, né, no século, no final do século III, começo do século IV, também seguiam, ok? Mas na altura, né, havia essa indefinição, né? Uns diziam que Jesus foi criado por Deus e outros diziam que Jesus foi gerado por Deus. Então, foi gerado por Deus, né? É a posição que a religião cristã, de forma oficial, né, definiu como sendo a visão correta a respeito da pessoa de Jesus. Estamos aqui no ano 326 da era cristã. Já desculpa, é assim, 125 anos, 125 anos mais tarde, estamos a falar que já no ano 451, aconteceu então o concílio de Calcedônia. Um ano antes aconteceu o concílio de Éfeso, que não foi consensual, não houve concordância. No concílio de Éfeso, foi definido que Cristo, de facto, ele, segundo o concílio de Éfeso, que Cristo ele mantinha, né, duas naturezas. Ele mantinha a natureza divina, ou seja, ele era divino, de acordo com o concílio de Éfeso, e que se Cristo era divino, nesse caso Deus de Deus, né, nesse caso Deus porque é gerado por Deus, então Maria, que gerou Jesus, devia ser chamado Theotokos, né? Theotokos quer dizer Maria deve ser crido como sendo a mãe de Deus. A mãe de Deus. Isso é que ficou estabelecido em Éfeso, e no concílio de Calcedônia se reafirmou essa ideia de que Maria é mãe de Deus. Então, o debate em Calcedônia era sobre como é a pessoa de Jesus. E, então, definiu-se o seguinte, de acordo com o documento que chamamos de o Credo de Calcedônia, lá nós encontramos escrito o seguinte, né, que deve ser crido um só Cristo, né, Cristo Jesus, né, consubstancial com o Pai quanto à divindade. Aqui, atenção, a palavra consubstancial ao Pai quer dizer que ele tem a mesma substância com o Pai no ponto de vista da divindade, ou seja, assim como o Pai é divino, o Filho também é perfeitamente divino. E consubstancial conosco quanto à humanidade. Em palavras mais simples, né, o credo de Calcedônia estipulou que todos os cristãos devem acreditar que Jesus é perfeitamente Deus, assim como o Pai é, e também ele é perfeitamente homem, assim como nós somos. Dito de outra forma, né, alguns dizem que Jesus deve ser crido como 100% Deus e 100% homem. Porém, não se deve confundir a sua única personalidade, porque ele é uma só pessoa, e tem as suas duas naturezas. Ele é natureza divina e natureza humana, porém, uma única pessoa. Então, isso é que se estabeleceu em Calcedônia, e esta doutrina é chamada de a doutrina da união hipostática. Por união hipostática, então se referir à união de uma pessoa que contém duas naturezas, né? Uma pessoa que é um só ser, que é Jesus, mas esta única pessoa acredita-se que ele tem duas naturezas distintas, natureza humana e natureza divina. Entende-se o seguinte, de acordo com o credo: a natureza divina ela é oriundo da eternidade, né? Onde o facto de Cristo ser gerado eternamente na eternidade pelo Pai, então ele é o Verbo, né?
que existe desde os tempos da eternidade, antes mesmo de ser gerado em Maria, ele já existia. E assume-se que quando esse verbo se fez carne, segundo a tradição, o verbo continuou com a sua natureza divina, simplesmente assumiu também, ou seja, a natureza divina que o verbo já era, agregou a natureza humana, de tal forma que ele continuou divino e também assumiu também ganhou a forma humana, diz a tradição. De tal forma que ele é humano e divino, ou divino e humano ao mesmo tempo. Antes de se encarnar, né, vir aqui na Terra, era apenas divino, o verbo divino. Após a encarnação, ele então ganhou a humanidade, subiu ao céu e no céu ele continua humano e divino ao mesmo tempo, segundo a tradição. Por pessoa, a palavra grega Hã? usada é Não, é hipóstase, verdade, é né? desgastante isso, é muito desgastante. Ele é ele é uma hipóstase e duas ousias, né? Uma hipóstase ou uma personalidade e duas ousias ou duas naturezas, ok? Então, em suma, é isto que nós encontramos na tradição quanto à pessoa de Cristo Jesus. Quem quiser ter mais dados, né, recomendamos baixem o Credo de Niceia, o Credo Niceno-Constantinopolitano, o Credo de Éfeso e o Credo de Calcedônia também, e finalmente o Credo de Atanásio, né? Esses credos todos vão encontrar toda a informação que se prega, que se ensina no seio cristão a respeito da pessoa de Jesus Cristo, ok? Agora, dito isto, queria aqui refletir também um pouquinho sobre os problemas que essa doutrina apresenta, né? Não, mas vou deixar isso para o último ponto, né? Que é considerações finais. Acho que fica mais em conta. Ok, então dito isso, né? Pronto, fechamos aqui aquilo que é a cristologia de acordo com a tradição. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida quanto aqui à cristologia de acordo com a tradição. Sim, professor. Uhum. Sim. Eu, se bem percebi, dizia o professor que o credo de Éfeso é o mesmo que depois veio a ser melhorado, que então é o credo de Calcedônia. E o credo de Niceia é o mesmo que também, se calhar, melhorado, veio a ser o credo niceno-constantinopolitano. Sim, Certo, certo, sim, é sim. isso Agora, mesmo. quando o professor agora nos aconselha baixarmos os credos, fez menção do credo de Éfeso e do credo de Calcedônia, depois do credo de Niceia e o credo niceno-constantinopolitano. Ou talvez só para dar mais ênfase, para dar mais vida na tarefa, não sei se bem percebi. Não, a ideia é vocês terem todos eles, porque você, quando tem todos os credos, você consegue dar conta do desenvolvimento da doutrina. Você vê, até o ano X criam assim, mas depois no ano X já a crença alterou. Porque a alteração do credo é fruto da mudança de crença. Então, quando se mudar a crença, havia necessidade de atualizar o credo para o credo estar em linha com a posição presente, né? Aquilo que se crê no momento presente. Então, não sei se conseguiu me perceber, irmão Ventura. Consegui perceber, sim. Consegui perceber, professor. Agora, Se você voltando se, mesmo. se, se Sim, comparar, voltando mesmo. sim, se comparar, sim, pode falar, pode falar. Sim, voltando mesmo nos credos, o credo de Calcedônia, sim, há um credo que diz que Jesus Cristo foi
criado e não gerado. E o outro credo Não. diz que Jesus Aham. Cristo Foi foi gerado e não gerado e criado. não criado. Sim, sim. Agora, aqui, criado e não gerado, no meu entender, é para dizer que ele tem uma origem diferente, alheia a Deus Todo-Poderoso, aí no criado, não gerado. É para Não, dizer que tem não, uma não. origem. Não, a ideia é diferente. A ideia não é essa. A ideia é dizer que ele não é igual ao pai. Ou seja, o pai que lhe deu existência não fez o filho ser igual a ele. A ideia de criatura é essa. Criatura é tipo assim, o irmão Ventura cria alguma coisa, mas o que o irmão Ventura vai criar não é ser humano, como o irmão Ventura é. Essa é a ideia de criar. Já a ideia de gerar é o irmão Ventura vai gerar um filho que também é da tua espécie. Se o irmão Ventura é ser humano, o filho que o irmão vai gerar também é ser humano. Essa é a ideia de gerar, não sei se você percebeu. Agora sim, sim. Não tinha apanhado esse fio, mas agora já apanhei. Uhum. E também agora já consolidei o pensamento e tem sentido. Já percebi, professor. Muito obrigado. Ok, ok. Então, a posição que se tornou oficial, né, aquela que foi definida nos credos, é que o filho foi gerado e não criado pelo pai, mas sim gerado. Então, como gerado, a tradição quer defender que o filho partilha, né, da mesma essência com o pai. Assim como um pai que gera seu filho, o filho não é menos humano do que o pai que lhe gerou, a lógica é essa. Também assim, o filho que foi gerado por Deus não é menos Deus, né, comparando com o pai que ele gerou. Essa é a lógica que é usada na tradição. Sim, professor, mas o credo apostólico também, no credo apostólico tem uma passagem assim, gerado, não criado, consubstanciado ao Pai. No credo Esse, apostólico tem essa passagem. esse já não, esse já não é apostólico. Esse já, quando você encontra isso, já basicamente isso já é Niceia, a parte de Niceia. No credo apostólico não tem. Posso projetar aqui, vou projetar aqui para nós fazer uma comparação, né? Vou projetar aqui o credo de início. Podemos começar com o credo apostólico. Deixa eu só aqui. Interrompeu a partilha. Deixa eu só encontrar aqui o credo apostólico. Credo apostólico. Tenho aqui. Prometi. Ahn, aqui. Esse material, penso que tenho. Ok. Só partilhar. Partilhar aqui. Pronto, esse aqui é. Pronto. Tenho aqui o credo apostólico na página 4. Aqui tenho aqui o credo completo. Parece que não meti aqui, será que não? Ah, eu acho que não meti aqui. Não, 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 não tá aqui. Deixa eu procurar outro lugar. Não tá aqui, não tá nada aqui. Hum, credo. Não, posso fascículo tem. Vou abrir aqui os fascículos de Cristologia. Né? Cristologia. Lá, me lembro que eu coloquei o credo Professor, apostólico. se está no fascículo, podemos Sim, tá no fascículo. Vou, já consigo. Já encontrei. Já, vou só partilhar ver. aqui.
É só para nós, Tá, quê? professor. Para nós. Não percebi, não percebi. Não percebi o que o irmão disse. Alô? Alguém está me ouvindo? Não consigo ouvir ninguém. Sim, eu, Ventura, estou ouvindo bem, perfeitamente. Ok, ok. Também consegue ver minha tela, né? Sim, mas a tela não está a trazer, só está a dizer que a Academia Bíblica Teológica de Angola iniciou o compartilhamento de tela só. Ah, ok, ok. Deixa eu então ver aqui. Ah, vamos lá. Penso que assim vão conseguir ver. Ok. Ah, penso que agora já conseguem ver. Sim, agora a tela está aberta, sim. Ok, ok. Quero só que encontrar o credo apostólico. Hum, Ah, não está aqui. Não está Professor, aqui. talvez com mais calma nós vamos Yeah. procurar depois, vamos Sim. ver. Ok, Eu me, ok. ba- eu me baseei, eu como agora não estou na Igreja Católica, mas eu cresci na Igreja Católica. Sim, Inclusive, eu, prontos, fiz mesmo assim algumas formações na Igreja Católica. sim. E durante a missa na Igreja Católica, recita-se o credo apostólico. E dentro dessa Certo. recitação do credo apostólico, tem mesmo esta parte que eu acabei de dizer. Se essa parte aí já não é credo apostólico, já é credo de Niceia. Se recita-se Ah, assim, que está a misturar parte do credo apostólico com o credo de Niceia. É, agora já entendi. olha, consegui encontrar aqui o credo apostólico, já vou partilhar com vocês, tem aqui no site, onde eu consegui encontrar. Tenho aqui, ok, deixa eu ver se vai abrir. Ok, tá aqui. Agora eu vou partilhar com vocês, deixa eu partilhar o meu ecrã. É. Ok, aqui vocês têm o credo apostólico. Tá vendo? É só isso. Diz assim: creio em Deus Pai, né? Em Deus Pai Todo-Poderoso. Tá, consegue ver minha tela, né, irmãos? Sim, Sim. sim, perfeitamente. Ok, tá aqui o credo apostólico. Só, Então, só creio. falta, só só falta ampliar mais um pouco. Ah, ok. Tá bom assim? Tá bom, sim. Ok, então creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Tem um ponto aqui, né? Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, tá vendo? Nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e ressuscitado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Tá vendo? Aqui é tudo que o credo fala sobre Jesus. Não fala aqui de. Você vê que não fala aquela outra parte, né? Que não fala de gerado ou criado. Não. Só diz que ele é seu filho unigênito, conforme nós também vemos em Evangelho de São João 3,16. Então, no credo apostólico estava assim. Por isso é que este credo, né, dava aso tanto àqueles que defendiam que ele foi criado por Deus, como aqueles que diziam que foi gerado, estavam ainda de acordo com esse credo. Nem um, nem outro chocava com o credo, porque o credo aqui não estava específico. Tá? Ok? Então, não sei, alguém tem mais alguma questão aqui quanto aqui ao credo apostólico? Sim, professor. Sim, sim. Eh, graças a Deus a explicação está a ser bem entendida. Só gostava de saber se no site vamos encontrar esses credos todos. No site da Porque uma das escola? grandes diferenças para entendermos esses conceitos, eu notei que temos que, para além da explicação do professor, temos que entender muitíssimo bem esses credos. Sim, tem que ter esses credos, é importante ter esses credos, né?
Temos esses créditos todos no site. Não, no site não. No site não. No site não tem. No site não tem, mas posso partilhar convosco. Deixa eu ver, posso colocar isso no vosso grupo para vocês baixarem. Pode ser, né? Sim, sim, pode. Deixa eu colocar agora mesmo, Mas, antes que eu me esqueça. se ainda vamos dar sequência, Vamos sim, se tudo está mas aí, pode ser mais tarde, professor. Sim, ok, professor, tá bom. seria melhor aproveitarmos o tempo. Ok, Sim, perfeito. Vamos Sim. então avançar. Vamos avançar. Ok. Então, pronto. Até aqui vimos então a cristologia, né? Na luz da tradição, na luz da tradição cristã. Então, quando alguém fala na luz da tradição sobre Cristo, a verdade sobre Cristo, ele está se referir à verdade de acordo com esses documentos que nós vimos aqui. Ok? Vamos então avançar. Ok. Então, avançando, vamos então falar agora sobre a origem de Cristo. Penso que sobre esse assunto já falamos, né? Penso que já falamos sobre a origem de Jesus, se me lembro. Não sei se estou enganado, né? Mas aqui, pronto, são duas notas muito rápidas, muito breves. A primeira nota é: a Bíblia Sagrada admite que Jesus teve origem na eternidade. Ou seja, a Bíblia admite que Jesus, de facto, ele deriva, né, do Pai. Se ele deriva do Pai, a Bíblia admite que ele teve origem, ou seja, houve em algum instante na eternidade em que o Pai gerou o Filho. Okay? Houve instante. Claro que não é no tempo cronológico, não, porque antes mesmo do tempo existir, Cristo já existia, mas lá na eternidade, né, houve instante na eternidade em que o Pai gerou o Filho. Por isso é que ele é Filho e o Pai é Pai. E nós então computamos aqui as passagens que, de forma clara, nos dão esta informação de que, de facto, o Filho teve origem, né? O Filho teve origem, o Pai originou o Filho, o Pai deu existência ao Filho. Nós temos o texto de Provérbios 8, 21 a 30, que é um dos textos que foi muito discutido, que foi muito usado no Concílio de Nicéia. E nesse texto aqui, Provérbio 8, 21 a 30, o autor de Provérbio, ele usa como sinônimo as palavras gerar, criar e fazer. Em alguns versículos, ele diz que o verbo foi feito por Deus, o verbo foi gerado, o verbo foi criado. Então, ele usa esses termos como sinônimos. Mas aqui o ponto é que, de facto, o filho teve origem, né? O pai é que deu existência ao filho. A mesma verdade encontramos aqui em Miqueias capítulo 5, versículo 1, versículo 3. Né? Miqueias diz que as suas origens, se referindo a Cristo, aquele que viria, né? Viria para reinar em Israel, ele diz que as suas origens é desde os tempos mais antigos, desde os dias da eternidade. Em João 3,16, fomos informados que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito. A palavra unigênito, né, no grego, né, ela nos dá a ideia de único gerado. Único gerado. Então, se ele é único, se ele é gerado, é porque em algum instante, na eternidade, o Pai teve que gerar o seu Filho. João 3,16 a 18. Colossenses 1, 14 a 17, Paulo diz de forma categórica que o Filho é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele é o primeiro nascido antes de toda a criação. Isso é o que Paulo diz aqui, Colossenses 1, 14 a 17. O mesmo encontramos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, onde Jesus se apresenta como sendo o começo da criação de Deus. Ele diz que eu sou aquele que é o começo da criação de Deus. Claro que a palavra começo é sinônimo de princípio, né? Ele é o princípio para dizer que ele é
é a primeira obra que o Pai trouxe a existir, né? Antes mesmo do Pai decidir criar qualquer outra coisa ou qualquer outro ser. Então, essas são as passagens todas, né? Que deixam claro o Filho teve origem no Pai. Agora, além da Bíblia, né, desses textos aqui que eu apresentei, também os credos mais antigos do cristianismo admitem que Jesus, de facto, teve origem, que ele foi, de facto, originado pelo Pai. E aqui, mais uma vez, nós encontramos aqui no credo constantinopolitano, encontramos no credo de Calcedônia, e encontrar o credo de Atanásio. Eu quero só, por causa do tempo, quero só ler, quero vos mostrar o que o credo de Calcedônia e o credo de Atanásio, né, dizem sobre a origem de Jesus. Já vamos aqui ler. Apesar de facto, tenho que reconhecer que o credo de Atanásio é um credo muito incoerente, é um credo com muita contradição, ok? Mas pronto, mas pelo menos eu estou só usando para mostrar que até mesmo esse credo de Atanásio admite que o filho teve origem, ok? Vamos começar com o credo de Calcedônia. Eu vou então partilhar aqui o credo de Calcedônia para junto então apreciarmos o que esse credo diz a respeito da origem do filho, ok? Temos aqui o credo de Calcedônia. Professor, Sim, professor, sim, sim. Sim, estou a ouvir. eu estou um pouco preocupado, Sim, porque no começo da formação o professor dizia que serão 3 meses de formação. E no currículo, por sim, aquilo que vi, com as 2 disciplinas que o professor aumentou, tendo em conta aquilo que é o currículo da turma B, no nosso currículo faltavam 2 disciplinas, o professor acrescentou, foram para 10 disciplinas. E hoje estamos quase no final do mês de outubro e só vamos terminar a terceira disciplina hoje. Então, estou um sim, pouco preocupado, é no sentido de que pelo menos eu já li os 3 credos que estão lá no fascículo, eu já li, sim. muito mesmo, Ok. 3, 4 vezes li, e pronto, consegui entender alguma coisa. E não seria bom avançarmos e nós ficarmos mesmo com a preocupação de lermos os credos, noutros tempos, nossos livros, e É agora isso. aproveitar, porque Eu no só meu quero entender vir, ainda falta eu só quero vir, muita coisa. eu só quero vir mostrar que há uma linha rápida. Não vamos ler todo o credo aqui, não. Eu quero só vir mostrar aquilo que o credo diz sobre a origem de Calcedônia, né? Aqui, deixa eu lá ver, tá aqui, nesse parágrafo aqui, diz assim: creio que Jesus, nesse caso, está falando de Cristo, gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos. Então, esse é o dado que eu queria partilhar com vocês. Então, a crença, até mesmo no credo de Calcedônia, era que, de facto, o Pai gerou o Filho, né, antes de todos os séculos, ou seja, como a primeira obra, né, a primeira obra que o Pai trouxe a existir, né, antes mesmo do Pai decidir criar ou fazer qualquer outra coisa. Agora, encontramos, de facto, algo também parecido no credo de Atanásio. No credo de Atanásio, nós temos também algumas passagens que falam sobre a origem do filho. Me lembro aqui os artigos número 19, o número 27 até o número 28. Pronto, apesar desse credo ser muito incoerente, já disse isso, né? É um credo incoerente, inconsistente, mas aqui no 19 diz assim: o filho é do pai somente, ou seja, nesse caso é procedente do pai, ou seja, ele é gerado do pai, né? O filho é gerado é do pai somente, não feito, tá, né? Nem criado. Esse nem criado aqui é uma referência ao credo de, né? Para contrariar, né? Para contrapor, né? A posição sugerida por Áureo, né? Não criado, mas gerado, né? Tá aqui mais uma vez gerado. No 27, ele diz assim:
Porque a fé correta, né, segundo a tradição, é que creiamos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, né, é Deus e homem. 28. Deus é Deus da substância do Pai, né, gerado antes dos séculos, né? Tá aqui, isso que eu quis destacar aqui, tá? Mostrar que cresce que o Filho é Deus, porque é gerado de Deus, é da mesma substância com o Pai e foi gerado pelo Pai antes dos séculos. Pronto, era só para mostrar, né, que também o credo de Atanásio admite que o Filho temos aqui né, resumindo, as escrituras admitem que o filho teve origem e também os credos antigos admitem que o filho teve origem, ok? Então, penso que quanto à origem de Jesus, penso que aqui é tudo, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Se não tiver, eu vou já avançar para o penúltimo tópico. Ok. Então, avançando. Pronto, aqui no penúltimo tópico, vamos falar rapidamente sobre os ofícios de Cristo. Quando falamos de ofício de Cristo, estamos a falar das funções de Cristo, né? As funções que as Escrituras apresentam Cristo a desempenhar, ok? Na Cristologia, nós também olhamos a Cristologia, além de nós falarmos de Cristologia de cima e de baixo, né, dependendo da perspectiva que nós olhamos, apesar de Jesus, nós também temos uma outra classificação da Cristologia que tem a ver com podemos falar de Cristo olhando para a sua ontologia, seja a sua constituição ontológica, né? Nós estamos falando de cristologia ontológica. Também podemos falar de cristologia funcional, quando nós estamos a falar de Cristo, tomando como referência as suas funções, ok? As suas funções. Então, tudo que falamos até o tópico anterior era na perspectiva ontológica, né? Da pessoa de Jesus. Como é que Jesus é ontologicamente falando? Agora, vamos então olhar rapidamente na funcionalidade de Cristo. Como é que Cristo funciona? Ok, temos então, basicamente, de acordo com as Escrituras, nós temos três funções, ou seja, Jesus é apresentado nas Escrituras desempenhando três funções. E ele representa um tempo gramatical. Ou seja, nós temos a primeira função, né, que é aquela que Jesus desempenhou a quando da sua vinda aqui na Terra, né? Jesus, na sua primeira vinda aqui na Terra, ele veio como profeta, ok? O termo profeta significa porta-voz de Deus, né? Porta-voz de Deus, arauto de Deus, aquele que é enviado por Deus como seu representante para falar em nome de Deus, para transmitir a vontade de Deus aos seres humanos, o plano de Deus para com a humanidade. Então, na primeira vinda, Cristo veio aqui no mundo desempenhando a função de profeta. Dizia ele: o Espírito de Deus está sobre mim, né, me ungiu para anunciar as boas novas. Então, essa função do anúncio das boas novas é função de Cristo como profeta. Como profeta, ele nos trouxe, né, trouxe aos homens o conhecimento profundo a respeito de Deus, bem como dos seus princípios, né, nos revelou o plano e a vontade de Deus para com a humanidade, ok? Esta, então, é a função de Cristo como profeta. Agora, a segunda função de Cristo, atenção, esse profeta ele desempenhou no passado. Agora, a segunda função de Cristo é a função que ele desempenha no presente, né? No momento que nós falamos, Cristo está nos céus.
E lá nos céus, Cristo está a desempenhar o papel de sacerdote ou sumo sacerdote. Quem é o sacerdote? Sacerdote é aquele oficial que tem a missão de oferecer sacrifícios diante de Deus em favor do povo. Ou seja, o sacerdote é aquele que intercede a Deus em favor do povo. Ou seja, o papel do sacerdote é o contrário do profeta. O profeta recebe o recado de Deus e vai entregar ao povo, vai representar Deus diante do povo. Já o sacerdote faz o inverso. O sacerdote vai representar o povo diante de Deus. Né? É esta a posição que Cristo se encontra nesse momento. Ele nos representa lá no céu diante de Deus. Por isso é que nós temos várias passagens da Bíblia que nos estimulam, dizendo que devemos ter confiança, né, num sacerdote ou no sumo sacerdote que está nos céus diante de Deus, se referindo a Cristo. Inclusive, né, no Evangelho de São João, Jesus, né, é chamado de o nosso advogado, né, o nosso advogado que está diante do Pai. Também encontramos isso na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1. Né? Então, esta é a função de Jesus no presente. Ele é o sumo sacerdote, né, que está diante de Deus intercedendo pela sua igreja. É nesta condição que Jesus é descrito como sendo o Espírito que está diante de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso encontramos em Romanos, capítulo 8, os versículos 26 ao versículo 27. Esse Espírito que Paulo se refere aqui, se refere ao próprio Cristo. Ele que é então o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso defensor diante do Pai, ok? Esta é a função de Cristo no presente. Já no futuro, Cristo voltará à Terra para reinar sobre todos os reinos da Terra. Atenção, isso é no futuro, isso não é presente não, ok? Cristo virá segunda vez para estabelecer o seu reino. Então ele será o rei sobre todos os reis da terra. É nessa perspectiva, ok? 1 Timóteo 6, 14 e 15, Apocalipse 17, 14, 19 e 16, que chama Cristo de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está apresentado no futuro, quando Cristo, então, né, receber o reino, que nesse momento está na mão de Satanás, e ele, então, reinar sobre o mundo todo. Então, quando isso acontecer, todos os reis da terra, todos os governantes da terra estarão sobre o poderio de Cristo, ok? Esta é a terceira função de Cristo nas Escrituras, que é a função de rei. Fechando, então, aqui este tópico. Cristo é descrito na Bíblia desempenhando três passados. Ele veio como profeta, né, que trouxe a mensagem de Deus. No presente, ele está diante do Pai, intercedendo por nós, na condição de sacerdote ou sumo sacerdote. E no futuro, ele então virá como rei para reinar sobre todas as nações. Até aqui, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, está claro. Muito bem, muito bem. Ok. Irmão Afonso, também está claro para ti? Sim, sim, tá claro. Tá claro. A novidade diante disso tudo é de saber o passado, o presente e o futuro. Mas Ok. eu ainda creio que os ofícios bem integrados ainda podem vir a ser mais, né? Outras partes da Bíblia vemos ele como mestre, como pastor, enfim. Então, eu acho que Isso é verdade, irmão nessas Afonso. três abordagens que o professor falou, podemos enquadrar tudo isso resumindo em três. Certo, certo, certo. Esses três fazem um resumo. Sim. Sim, mas Sim, sim. no meu entender, essa abordagem do irmão Afonso, esses nomes que o irmão Afonso citou, se enquadram no segundo ofício, sacerdote. Qual? Do mestre? Exatamente. Sim, Exatamente.
Não, como mestre vai se enquadrar no O primeiro, número um. sim. Como mestre, ele é o mestre divino, porque ele recebeu a mensagem do céu. Ele trouxe do céu, né, os ensinamentos mais profundos sobre Deus e comunicou então aos seus discípulos, né? Se enquadra aqui, está ligado aqui como profeta, aquele que nos traz os ensinamentos mais profundos de Deus, né? E como pastor, Ok. professor, não se enquadra no sacerdócio como pastor? Sim, pode se enquadrar, mas atenção aqui o sacerdote, estamos a olhar, né, na função dele ser o nosso mediador, o nosso intercessor diante de Deus. Ok? Nesse sentido, sim, né? Nesse sentido, sim. Ele é aquele que cuida de todos nós, cuida de todos os seus seguidores. Mas aqui a ideia mais profunda é a função mesmo de Cristo lá no céu, né? Diante do Pai. Mas também se enquadra, se enquadra. Ok. Vamos então já passar para o último tópico da nossa disciplina. O último tópico, que são basicamente considerações finais, que é basicamente conclusão, né, de tudo que nós vimos. O que é que nós aprendemos então, somando toda essa informação que nós acabamos de aprender. A primeira nota importante é que nós devemos saber diferenciar o Cristo apresentado na Bíblia e o Cristo apresentado na tradição. Okay? Não devemos fazer confusão. Okay? Então, isso tem que ficar claro. Quando falamos o Cristo da Bíblia, estamos a nos limitar nas informações que a Bíblia nos oferece a respeito da pessoa de Cristo. Se tivermos a falar da tradição, claro que aí estaremos nos guiando na luz dos documentos oficiais que nós temos. Então, são coisas diferentes. Agora, que também tem que ficar claro, para os autores que eles tinham de Cristo, era que Cristo ele deriva a sua existência de Deus. Ou seja, ele existe porque o Pai lhe fez existir. Os autores da Bíblia não tinham essa diferenciação de gerado ou criado, ok? Na mente dos autores da Bíblia, gerado e criado, eles olhavam como sinônimo, não tinham esses conceitos que eu apresentei aqui, né? Que diferenciam, né, o entendimento de gerar e criar. Nos tempos bíblicos não existia esta diferenciação. Por isso é que, na mente dos autores da Bíblia, podiam falar de Jesus. O entendimento deles era a mesma coisa, era sinônimo. A ideia deles é que era querer dizer que Jesus foi, quer dizer, o Pai, né? Deus é que lhe deu existência, ok? Tudo que ele é e tem, ele herdou do Pai, ok? Então, esta é a segunda nota que nós temos que fazer. A terceira nota também que nós podemos aprender dos dados que nós pusemos aqui é as escrituras sagradas, elas ensinam sobre o esvaziamento, ou seja, o verbo se fez carne. O que é esvaziamento nas escrituras? Segundo Paulo, né, em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se, assumindo a forma de servo, né, sendo então conhecido na forma de homem, né, e nesta condição ele padeceu a morte de cruz. Segundo Paulo, Cristo
que antes de tudo existia como ser divino, ele não se apegou à sua divindade, pelo contrário, ele esvaziou-se. A palavra esvaziar significa ele despojou-se, despiu-se, né? De acordo com as escrituras, Jesus, ao vir aqui ao mundo, ele despiu-se da sua divindade, ou seja, não veio aqui na terra como Deus, não veio aqui na terra como divino, segundo as escrituras. Ele veio na terra como ser humano. E é na condição de ser humano que ele exerceu o seu ministério, que ele sofreu, que ele tinha que orar, tinha limitações e que inclusive ele foi morto. Ok? A morte de Jesus, segundo as escrituras, é prova de que ele aqui na terra era humano, era ser humano. Essa é a terceira nota que eu faço. A última nota que eu faço é o quê? O facto das escrituras ensinarem que Cristo foi morto, que Cristo morreu de verdade, quer dizer que Cristo aqui na terra não foi Deus, porque os seres divinos não morrem. Essa é uma nota que os irmãos devem reter. Os seres divinos não morrem. Deus não morre, Satanás não morre, os demônios não morrem, os anjos não morrem. Por quê? Porque são seres divinos, ser divino não morre. Portanto, se o Novo Testamento ensina que Jesus morreu de verdade, quer dizer que ele aqui na Terra não veio como Deus, veio como de facto um ser humano. Ok? Então, e o texto de João, capítulo 17, versículo 3 ao versículo 5, atesta exatamente isso, porque aí encontramos Jesus a orar ao Pai, para o Pai lhe dar de volta a natureza divina que ele tinha com o Pai antes da criação do mundo. Portanto, é mais uma evidência aí no texto, que Cristo aqui na Terra, né, ele veio como homem, e não veio aqui na Terra como Deus, conforme ensina a tradição. Não. Então, porque se Jesus veio aqui na Terra como Deus, a pergunta é: como é que um ser divino morre? Sabemos que o ser divino não morre. Ok? Se Cristo morreu, então, ou não era divino, por isso é que morreu, se morrer era ser humano. Se dissermos que ele morreu de verdade, então, se morreu de verdade, então ele não era divino. Se dissemos que ele veio na Terra como divino, como Deus, então ele não morreu. Esse é o paradigma, né, que se tem na tradição. Mas, pronto, nas escrituras nós temos que ele se esvaziou, que ele veio como homem, e na condição de homem é que ele sofreu e ele foi morto e morte de cruz. Ok? Eu paro então aqui quanto a essas considerações, né? E vou assim então abrir espaço para responder as vossas questões, caso tenham questões. Outra coisa, irmãos, nós acabamos assim as 3 disciplinas que são muito longas, são muito extensas, né? As próximas disciplinas são mais curtas, vamos ter muitas disciplinas que vamos fazer em uma aula logo fechamos uma disciplina. Então, creio que ainda vamos a tempo de conseguir cumprir com o programa. Ok, então, pronto, agora o momento é para perguntas, né? Caso os irmãos tenham alguma pergunta. Professor, só gostava que me esqueci de apontar o texto de Filipenses, não um texto-chave. Filipenses capítulo 2, do versículo Filipenses 4, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 12. Filipenses 2, 4 até 12. Certo. E tens outras passagens, né? Tens outras passagens que falam a mesma coisa. Tu tens o próprio João Sim, 3. alguém... Ok. Um irmão disse que devemos olhar a perspectiva de Jesus em 2 dimensões, a humana e a divina. Segundo ele afirma que mesmo quando ele esteve aqui na Terra, ele exercia os 2 papéis. Segundo ele, quando ele tivesse fome, tivesse sede, referia-se ao seu lado humano, quer dizer, um Jesus humano. Mas quando alguém, ao vivo, está a transformar água em vinho, está a andar por cima do mar,
Então, ele ensinou de que já não estamos perante um simples homem, que estamos perante um Deus, ou estamos perante um Deus. Isso é erro. Eu não sei qual é a perspectiva do professor, mas pelo que eu Isso é aprendi erro. aqui, sim, pelo Isso que eu é. entendi aqui, é um erro. Ele é divino, sim, mas estava na forma humana enquanto esteve cá na Terra. Vamos lá, vamos lá. É erro porque é muito simples, né? Vou pegar os argumentos que esse irmão te apresentou, que ele multiplicou os pães e ressuscitou morto, né? Tudo aquilo que o irmão citou, né? É, o que Jesus fez, o que Jesus fez, ele não foi a única pessoa a fazer esses sinais na Bíblia, atenção, ok? É, Jesus ressuscitou morto, mas Jesus não foi a primeira pessoa a ressuscitar morto, sabe, né, irmãos? Sim, sim, sabemos. Acho que Aham. Elias também ressuscitou no Antigo Porven- Testamento. Porventura, Elias, ao ressuscitar morto, Elias assim era também divino? Foi Jesus um profeta, ressuscitou. foi um profeta enviado de Deus. Não? Então, porque se você pegar o argumento que o irmão te apresentou, o facto de Jesus ressuscitar os mortos, de multiplicar os pães, de andar sobre as águas, quer dizer que ele era divino. Isso não, isso, se nós formos coerentes, então todas as pessoas também que fizeram essa obra no passado também eram divinos nesse caso, né? Mas não, 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 não. estamos, É um erro. isso é usar se formos coerentes, né? Se formos coerentes, porque nós temos muitas pessoas no passado que também ressuscitaram mortos, né? Ressuscitaram mortos, curaram enfermos, né? Eh, temos, não entendo. Boa noite. Tô ouvindo. Sim, boa noite, irmão. Boa noite, irmão Adriano. Boa noite. Sim, Ah, boa noite. então, sim, boa noite. Sim, eu dizia então que este argumento, irmão Afonso, é um argumento inválido, porque nós temos muita gente na Bíblia que também fizeram obras extraordinárias, ou fizeram milagres, mas os milagres não foram sinônimo de que essas pessoas eram divinas. Pelo contrário, quando nós vemos, por exemplo, Elias está morto, Eliseu fazer o machado flutuar sobre as águas, né? Pedro, né, a curar vários enfermos, até morto ressuscitar, né? O que é que nós entendemos quando vemos esses episódios? Nós entendemos que isto era sinal de que Deus agia por meio dessas pessoas, né? Isso quer dizer que, por exemplo, Elias era de facto homem de Deus, que Deus agia por meio de Elias, né? É assim que nós olhamos em Elias, é assim que nós olhamos a Pedro, e é assim que nós também devemos olhar Cristo, ok? Tudo que Cristo fazia era sinal de que Deus estava agindo por meio dele, assim como Deus fez com outros profetas do passado também. Ok, irmão Afonso, não sei se fui claro. Sim, sim, sim. Graças a Deus deu para entender as diferenças. Ok, Se encararmos ok. Jesus Mais nessa alguma pergunta? perspectiva, seremos obrigados a incluir Sim. todos. E outra coisa interessante, o próprio Jesus deixou muitos indicativos que, que demonstram que ele era ser humano. Por exemplo, Jesus deixou claro que ele não sabia quando seria a sua segunda vinda. Ele disse que nem ele, nem os anjos, somente o Pai sabia sobre a sua segunda vinda. Segundo, Jesus admitiu que quanto ao período que o Pai estabeleceu para restaurar o reino a Israel, não cabia a ninguém, nem tampouco ele tinha conhecimento, que era apenas algo exclusivo do Pai. As Escrituras ensinam que Jesus morreu. Um ser divino não morre. Ou alguém já ouviu falar de um ser divino que morreu? Ser Não. divino não, ser divino não morre. Jesus morreu, ou seja,
nós aceitamos que Jesus morreu, né? Já estamos a aceitar que ele aqui na Terra ele não era divino, porque se ele era divino, não pode morrer. O divino não morre. Ok? Então, não tem como alguém conciliar a morte de Jesus com divindade. Ok? Então, penso que. ah, penso que. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Sim, professor, sim. Ok. Voltando mesmo ainda na aula de hoje, nos credos, credo de Calcedônia, credo de Niceia, credo de Atanásio. Eu não sei se estarei a fazer alguma confusão, ou se também talvez o professor já tiver abordado a minha preocupação. Estes credos estarão a influenciar na religião ou nas organizações religiosas na atualidade? E não só influenciar, esses documentos é que são o guia usado pelas nossas denominações. Sim, mas esta influenciar me refiro a será que as religiões estão assim divididas? Há religiões que observam mais o credo de Atanásio, há religiões que estão mais inclinadas para o credo de Niceia e há religiões que estão mais inclinadas para o credo de Calcedônia, nesse sentido. Já entendi que esses credos é que orientam, é que dirigem, é que praticamente nos servem de base. Agora, Certo? a influência que me refiro é assim nessas divisões. Sim, o que acontece, vê? Por exemplo, existem denominações que defendem esses credos a ferro e fogo como sendo verdade. Para eles, qualquer um que discorda desses credos não é cristão. Tá vendo? E existem denominações que rejeitam esses credos porque não são inspirados por Deus e aceitam que tomam como referência apenas a Bíblia. Então você tem já, aqui tem rupturas. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles não aceitam os credos. Por isso é que eles se posicionaram, se você vê a teologia da testemunha de Jeová, quanto aqui a Cristo, eles se posicionaram a favor de Áureo, né? Eles são aureanos, eles seguem a ideia de que Jesus é a primeira criatura que Deus que é a primeira criatura de Deus, né? Essa é a posição do testemunho de Jeová. E por eles adotarem essa posição, a maior parte das igrejas que seguem a tradição, que seguem, nesse caso, os credos, eles olham os testemunhos de Jeová como hereges, nesse caso, errados. Não sei se o irmão Ventura está me perceber. Estou sim, professor, estou. Então você tem aqui divisão. Você tem divisão. Muito bem, sim. É, Agora, a outra pergunta é: eu não quero aqui, se calhar, menosprezar qualquer organização religiosa, não quero mesmo, não é com alguma certo? intenção. Ok. Mas, aos dias de hoje, estão a surgir muitos movimentos religiosos que até, prontos, eh, a estes movimentos foi atribuído o nome de seitas religiosas. Eh, Terão estas seitas ou estes movimentos religiosos que surgem aos dias de hoje, estarão a ter este cuidado de aprofundarem, se calhar, as suas raízes e até chegarem ao ponto de terem uma tradição, para terem norte, para terem fundamento daquilo que é a profissão de fé e daquilo que é a adoração deles à volta de Jesus Cristo ou adorar o verdadeiro Deus? Grande questão. Para te falar a verdade, irmão Ventura, aqui em Angola, as poucas igrejas que têm tradição, que estudam um pouquinho os credos, têm assim um conhecimento um pouquinho avançado, são as igrejas tradicionais como a Igreja Católica, Igreja Luterana, Igreja Metodista, Igreja Anglicana, né? Essas são as poucas que ainda têm algum conhecimento, né, quanto ao que estamos a falar aqui. Os demais, como as igrejas pentecostais, neopentecostais, essas são igrejas que apostam um pouco no conhecimento, né? Há pouca transmissão do conhecimento. Por exemplo, só para o irmão Ventura ter uma noção, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal é um exemplo, né? Uma das principais igrejas pentecostais aqui em Angola, né? Dela nasceu a Igreja MEPA, ICEPA, IEPA.
aqui em Angola nem tem assim um credo estruturado. A Assembleia de Deus, por exemplo, aqui em Angola, ela segue o credo da Assembleia de Deus do Brasil, por exemplo, só para teres noção. Ou seja, importam literaturas do Brasil. Quer dizer que eles aqui não têm literatura própria. Né? Não tem, é agora que alguns mais velhos estão a se formar, né? Por meio do FATAD, né? Veio agora a FATAD, então tentar fazer, né? Alguma formação da teologia da própria Assembleia de Deus. Mas em termos de profundidade dogmática, não tem. Né? São poucos que têm esse conhecimento, infelizmente. Agora, já esses movimentos, né? A maioria que são os movimentos neopentecostais, esses aqui não nem se interessam com doutrina. Muitos deles surgem na visão apenas da empresa, tá vendo? Olham a igreja como empresa, né? Quer dizer, eles o que é que fazem? Estudam apenas princípio de liderança, de persuasão, de psicanálise, né? Doutrina que é doutrina não tem. Por isso é que muitos deles são igrejas, não têm assim definição doutrinária, não tem, infelizmente. Sim, irmão Ventura, não sei se respondeu a tua pergunta. Sim, sim, sim. Bem respondida, bem respondida. E pronto, aqui me vem também a grande preocupação nesta altura, porque Jesus Cristo comissionou que os apóstolos, quer no livro de Mateus, como no livro de Marcos, e é para se pregar a verdade. E a verdade está assente também em adorar a Deus em espírito e em verdade. Será que isso nos traz a noção de que, pronto, como disse no princípio, não quero menosprezar nenhum movimento religioso, mas pode isto nos trazer a noção de que algumas pessoas estarão enganadas a seguirem alguns movimentos? Certamente, certamente. Jesus disse muito bem que um cego, ao guiar outro cego, né, ambos vão cair no buraco. Então, infelizmente, nós temos muita gente sem conhecimento a guiar multidões de pessoas. E claro que uma pessoa que não tem conhecimento, ao guiar multidões, vai guiar essa multidão na ignorância. É o que nós temos visto no nosso meio. Né? Temos muitas igrejas, até são cheias, né? Tem instrução doutrinária. Não tem, não tem. É triste isso. É triste, mas Professor, é a realidade, é nossa realidade. eles se defendem dizendo que o importante é que abrem a Bíblia, leem a Bíblia ou a palavra de Deus, o importante é isto, e porque a salvação basta crer, ter fé e cumprir aquilo que a Bíblia orienta. Se tem ou não tem fundamento, se tem ou não tem raízes, isso não interessa muito. Isso é um engano terrível, porque a fé é baseada a forma como nós lemos a própria Bíblia e entendemos a própria Bíblia. A Bíblia não é um livro fácil de entendimento, só para os irmãos terem noção. A Bíblia é um livro que narra acontecimentos durante 1.600 anos. Ou seja, são acontecimentos que aconteceram em épocas distantes, muito diferentes, em culturas diferentes, em contextos diferentes. Então, para alguém conseguir compreender o que a própria Bíblia ensina, a pessoa tem que ser instruída. Caso contrário, não vai entender nada, vai entender tudo o contrário. Por exemplo, um dos grandes erros que acontece no nosso meio é a pessoa ler a Bíblia pensando no nosso contexto presente. Como se o que a Bíblia, o que está na Bíblia, né, tivesse acontecido no mesmo contexto que nós vivemos hoje. Isto é caminho seguro para o erro. A Bíblia, os relatos bíblicos não aconteceram no século XXI. O contexto da Bíblia não é o nosso contexto. Então, é importante nós conhecermos o contexto da Bíblia para nós conseguirmos entender o que a Bíblia tem a nos transmitir. E assim, então, podermos contextualizar, tirarmos, né, aquilo que foi dito, né, há mais de 2.000 anos atrás
né? E procurarmos, então, enquadrar na nossa realidade presente. Isso exige traquejo, exige uma pessoa qualquer sem instrução não consegue fazer isso. Né? Vai errar de forma feia, como nós temos visto, então, em muitos lugares, né? Muitas heresias, muitos ensinamentos bizarros sendo propalados em nome da Bíblia, né? O que a Bíblia, na verdade, não diz. A falta de conhecimento. Dizia o próprio Deus: o meu povo perece por falta de instrução. Né? Então, é triste, né? É triste. Mas a falta de conhecimento conduz à perdição, conduz a práticas nocivas diante de Deus. E as práticas nocivas, claro, vão conduzir as pessoas à perdição, à condenação eterna. Professor, eu acho Sim, que vamos chegar lá um pouquinho mais à frente. Mas a ideia mesmo não é do tipo ler a Sagrada Escritura e trazer o mesmo no contexto presente. Acho que o professor reprovou isso. sim. Não é reprovei, não. Isso é que temos que fazer. É nós estudar a Bíblia, entender a Bíblia no seu contexto, no seu tempo, e procurarmos enquadrar a mensagem bíblica no nosso tempo presente. Esse é o exercício que nós estamos. Você está a estudar para conseguir fazer esse exercício. Todas as matérias que vocês estão a receber é para vos ajudar a fazer esse exercício, entender a Bíblia e contextualizar, enquadrar, pegar a Bíblia no tempo que foi escrito e procurar aplicar na realidade presente. Ao contrário. Só que isso exige Entendido. conhecimento. Isso exige conhecimento. Entendido. Ok. Então, irmãos, se não tiver mais pergunta, hoje vamos terminar cedo. São 19h24. Vamos terminar nossa aula por aqui. Na próxima aula, vamos já avançar. Vamos começar com doutrinas fundamentais, né? Vamos aqui abordar algumas doutrinas fundamentais da fé, né? Da fé cristã. Ok, irmãos? Então, bom descanso e até a próxima aula. Tamo juntos, então, irmãos. Muito obrigado, professor, igualmente. Obrigado, professor. Igualmente. Ok.